Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Vamos lá retornar ao nosso assunto sobre primeiro reinado, tá? Nós terminamos nosso vídeo número 1 falando sobre a questão da elaboração jurídica, da formação jurídica aqui dentro do território brasileiro. Nessa aula agora, nós vamos ver os desdobramentos desse Código Jurídico que foi criado com a Constituição de 1824. Beleza? Então, iniciando nossos assuntos, esse momento, nós vamos falar sobre a questão do autoritarismo que leva o Dom Pedro I a cerca de depois de 9 anos que ele estava à frente à abdicação. Vamos ver lá os fatores que levou isso. No ano de 1824, eu falei para vocês que a Constituição era uma Constituição monárquica, uma monarquia constitucional hereditária. Só que existia um quarto poder, que era o poder moderador. Isso era o símbolo do autoritarismo, pois o Dom Pedro I poderia intervir em qualquer área do império, sendo ela no campo legislativo ou judiciário. Insatisfeito com toda essa questão, a imprensa ela é um fator decisivo e nós vamos ver em dois momentos. No primeiro momento, conhecido como a Confederação do Mercador do ano de 1824. Foi um movimento totalmente anti-lusitano, contrário à monarquia, que levou uma classe de escravizados, uma classe de pequenos proprietários rurais e, inclusive, comerciantes a tentar separar do Império Brasileiro, e esse movimento ele foi resultante de uma organização, primeiramente em Pernambuco e em outras províncias do Nordeste que tentaram se separar do Império Brasileiro, tá? Os dois grandes líderes de destaque é Frei Caneca e Cipriano Barata, que eram dois jornalistas que faziam uma oposição ferrenha ao governo de Dom Pedro I. A resposta do governo foi dura, os principais manifestantes eles foram presos e inclusive o Frei Caneca foi assassinado, foi executado a mando das tropas brasileiras. Tá? E aí nós vamos entender que esse autoritarismo do Dom Pedro I é fator determinante para que seu governo, ao passar do tempo, ele acaba sofrendo seríssimos arranhões por conta das suas medidas de base autoritária em outros campos também. Outro problema que o Império teve foi, inclusive, no campo econômico-financeiro. O país enfrentava problemas financeiros com uma queda nas suas exportações de produtos primários, algodão, fumo, açúcar, e a interferência da Inglaterra sobre a economia brasileira era um peso, porque tinha tratados que inclusive beneficiavam os ingleses aqui, como o Tratado de Comércio e Navegação, em que os produtos ingleses entravam com muita facilidade aqui. Para piorar esse quadro, esse cenário, o Banco do Brasil, o mesmo Banco do Brasil, criado lá pelo pai de Dom Pedro I, Dom João VI, quando o tempo que eles estiveram aqui, o Banco do Brasil ele entrou em falência justamente por conta da má gestão e por conta do capital que o Dom Pedro I vai pegar para se organizar em relação a uma disputa do trono real, que já eu falo dela. Tá? Bom, uma outra questão, uma questão agora um pouco mais abrangente, envolvendo o território brasileiro, é a chamada questão cisplatina. Tá? Ela ocorreu entre os anos de 1825 e o ano de 1828. A questão cisplatina foi o seguinte: a região onde atualmente hoje é o Uruguai pertencia ao território brasileiro desde o ano de 1821, quando o então Dom João VI ainda incorpora esse território
ao Império Brasileiro, tá? Ao nascente Estado brasileiro, um ano antes do processo de independência. E aí, a questão cisplatina, a região cisplatina era uma região onde os habitantes tinham uma cultura totalmente hispânica e não era ligado aos traços portugueses conforme em outras regiões brasileiras. Então, o atual país da Argentina apoia o movimento dos cisplatinos de independência e entra em guerra contra o Brasil. E no ano de 1828 é concretizada a independência da Cisplatina, que vai virar a República Oriental do Uruguai. Somando a isso, no ano de 1826, o próprio Dom Pedro I mostra muito mais interesses pelo trono português do que especificamente no trono brasileiro. Por que isso? No ano de 1826, o Dom João VI, pai de Dom Pedro I, morre e ele é o herdeiro, o sucessor direto do trono. O que ele faz? Ele abdica do trono em favor da sua filha. Entretanto, o seu irmão, o Dom Miguel, ele luta pelo trono português e o Dom Pedro I, aqui pega inclusive finanças do Banco do Brasil para enviar para a luta de conquista, de expulsão do seu irmão lá em relação ao trono português. Esse é um fator que desmoraliza, que enfraquece politicamente muito o Dom Pedro I, porque ele está mais interessado em relação ao trono português do que especificamente nas questões aqui brasileiras, né? E somado a esses pontos, nós temos outro momento que é a questão da imprensa bater muito em relação ao Dom Pedro I. Dois jornais do Rio de Janeiro, que é a Aurora Fluminense e a Malagueta, são jornais que fazem oposição ao Dom Pedro I. Esses jornais oposicionistas batem muito na tecla sobre o autoritarismo e como o Dom Pedro I estava comandando o país, interessado em questões externas e não nas resoluções dos nossos problemas aqui. Bom, no ano de 1830, teve um acontecimento que também pegou a área da imprensa, lá especificamente em São Paulo, que foi o assassinato de um líder da imprensa paulista que fazia uma oposição seríssima em relação ao Dom Pedro I, que foi o assassinato do Lídero Badaró. Esse jornalista erradicado italiano, ele chegou a ser o grande opositor de Dom Pedro I em São Paulo, e muitas teorias falam com que Dom Pedro I tenha calado a voz de Líbero Badaró com o assassinato dele de 1830. Diante dessas questões, o Dom Pedro, acuado, a última tentativa, ele vai tentar ver um teste de popularidade. Ele vai fazer uma espécie de visita na região de Minas Gerais. Ele vai ser recebido com panos pretos na sacada em sinal de luto. E ele vê que essa visita não dá certo. Ele retorna para o Rio de Janeiro, onde ele vai ser recebido em março pelos portugueses, tá? E esse episódio é muito interessante na história brasileira, porque ele foi conhecido como a Noite das Garrafadas. Os portugueses o recebem, mas os brasileiros insatisfeitos começam a fazer uma verdadeira arruaça entre os dias 11 e 16 de março do ano de 1831. Essa foi a derradeira, esse conflito entre brasileiros e portugueses faz com que seja a gota d'água da permanência do Dom Pedro em frente ao trono real brasileiro. Ele, desgastado com todos esses episódios citados aqui anteriormente,
ele não consegue aguentar à frente do Império Brasileiro e ele vai abdicar do trono em favor ao seu filho Pedro de Alcântara, que tinha 5 anos incompletos até essa data. E é a partir daí a partir desse momento em que o Dom Pedro abdica do trono em favor de seu filho, é que nós vamos ter na história brasileira o período chamado período regencial. Um menino de 5 anos, logicamente, não daria conta de fazer a administração do território brasileiro. O Dom Pedro regressa a Portugal, onde vai assumir o comando do trono português. E aí o período regencial nós vamos ver nas próximas aulas com a nossa nova temática e um novo roteiro de aula. Tá bom? Um abraço para vocês, bons estudos e nós vemos na próxima aula. Valeu, um abraço.